Nós vamos meditar num versículo, único versículo, no capítulo 9 de Atos. Nós estamos na nossa série de mensagens em Atos dos Apóstolos, Atos, a Igreja em Ação, como você vê aí projetado. E hoje, então, a 27ª mensagem. Daqui um pouquinho vai fazer um ano que eu estou ministrando Atos. Vocês sabiam disso? Hoje eu estava olhando os arquivos, foi no dia 6 de junho do ano passado, e eu comecei, então, Atos capítulo 1, versículo 1. Hoje estamos no dia 6 de março. Mais 3 meses pela frente, a gente fecha um ano. Será que eu termino até lá, irmãos? Eu também não sei. Vamos ver o que o Senhor vai fazer em nós. Vamos para o texto da palavra, é apenas um versículo, você pode tanto acompanhar na sua Bíblia quanto ver na projeção. É sempre bom você trazer a sua Bíblia, acompanhar. Nem todos os textos que são usados, eles são projetados, alguns eu na hora me lembro do texto, aqui cito. É bom que você tenha em mãos uma Bíblia. Hoje em dia também as facilidades da tecnologia colocaram a Bíblia e muitos outros livros na palma da nossa mão, com o nosso smartphone, mas eu ainda sou mais convencional, eu gosto do papel. Claro que também faço leitura no celular, mas prefiro aqui. E o versículo 31 do capítulo 9, depois da conversão de Paulo, que nós já ouvimos, depois que nós falamos sobre o crente que produz fruto, olhando para o apóstolo Paulo e nos lembrando que ele já começa a sua carreira produzindo frutos para o reino de Deus, para a glória de Jesus. Ele se torna um proclamador do evangelho, logo quando é transformado e tem os seus olhos abertos pelo poder de Jesus. E aí Lucas faz essa, vamos chamar de observação, num texto transitório entre um bloco e outro. E o texto nos diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém, irmãos? Como é um versículo só, normalmente eu leio 10, 15, já cheguei a ler 20 versículos num culto aqui, eu vou ler de novo, até porque é um lindo texto, uma linda passagem, e nos diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Vamos adiante. Hoje nós vamos falar então sobre o crescimento da igreja. Temos um tema maior, que é Atos, a Igreja em Ação, e temos os nossos subtemas dentro de cada capítulo, dentro de cada trecho, de cada bloco ou de cada perícope. Os especialistas gostam de usar essa palavra grega que significa recorte, é um trechinho que você observa. E hoje não dá nem para nós chamarmos de uma perícope, porém um versículo que nos falou muito. E dentro do assunto crescimento da igreja, nós vamos tentar falar sobre os paradigmas e os limites do crescimento da igreja. Uma rápida introdução. Lucas faz questão de informar um período de paz na igreja. Prestem atenção. Lucas faz questão de informar um período de paz na igreja e, ao mesmo tempo, os resultados de sua expansão, ao passo que salienta o crescimento contínuo, mesmo com os acontecimentos que já observamos. Quais? Que acontecimentos foram esses que nós observamos? As ameaças que os apóstolos sofreram em Jerusalém, a prisão de Pedro, ou as prisões de Pedro e de João, o apedrejamento de Estevão, o cerco acirrado contra a igreja, a ponto de um jovem fariseu promissor chamado Saulo ter um documento oficial do sumo sacerdote que lhe dava autoridade para invadir casas, entrar nas casas e arrastar pessoas que professassem o nome de Jesus e levá-las presas. E nesse meio, então, ele é encontrado por Jesus, como vocês já sabem. Então, apesar de tudo isso, e foram já assuntos que nós
observamos aqui e meditamos, apesar de tudo isso, a igreja continuava crescendo. E Lucas é categórico em nos mostrar esses detalhes. E aí nós vamos trabalhar ali, não necessariamente nessa ordem, crescimento saudável, vamos falar sobre numerolatria e numerofobia. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre essas palavras, a Bruna me deu uma baita de uma criticada hoje de tarde, dizendo que eram termos muito técnicos, que são termos que eu uso na sala de aula, no seminário, e que eu iria trazer para a igreja, mas eu tenho uma igreja culta. Como que eu não vou trazer termos técnicos se eu tenho uma igreja que ama estudar e ama aprender? Então, esse é o lugar certo. Vamos falar então entender o que é e esse paralelo, né? Numerolatria versus numerofobia. E falar também sobre intencionalidade, porém intencionalidade dentro do crescimento. Vamos adiante, eu quero que vocês observem comigo, nós vamos ficar só nesse versículo aí, e vamos tentar, como que o pessoal gosta de dizer, né, destrinchar, fragmentar aquele versículo ali, e observar expressões, palavras, que possam fazer sentido para nós, de modo que apliquemos, tiremos lições, não apenas teóricas, mas práticas dentro do versículo. Se você achou um pouquinho diferente a leitura, é porque eu uso a Nova Versão Internacional. Mas se você tiver uma Almeida em mãos, você vai perceber que a ideia é a mesma, porém, há uma diferença de ordem ali no versículo, quando temor está mais no meio do versículo e a Nova Versão Internacional coloca a palavra temor no final do versículo. Eu inclusive, até acho que ficou mais interessante a proposta da Almeida, nesse ponto, do que da própria NVI. Mas, nesse sentido, a ordem não vai alterar os fatores, como a gente já aprendeu em matemática, né? Então, vamos lá. O versículo 31, né, foi o que nós lemos. Eu não coloquei ali porque vamos trabalhar apenas ele, dividiremos ele, vamos dizer assim, parte A e parte B. Às vezes você vai ler a referência lá, Atos 31a. Onde é que está esse A que eu não acho ele no texto? Não, ele não está ali. É uma divisão imaginária que nós fazemos, né? Quer dizer, a primeira parte do versículo a gente chama de A, a segunda de B, e quando o versículo é um pouco mais longo, a gente divide A, B, C, eu acho que no máximo até o C. Mas então, a primeira parte do versículo 31, ela diz assim, a igreja passava por um período de paz. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Quando a gente lê Atos, sendo um livro histórico, e como já disse Eusébio de Cesareia, né, que Lucas foi o primeiro historiador da igreja, intencionalmente ou não, de fato foi, ele não apresenta datas. E aí a gente corre o risco, às vezes, de achar que o Espírito Santo desceu no domingo, os apóstolos foram presos na segunda-feira, foram soltos na terça, mas daí Estevão foi apedrejado na quarta e na quinta-feira nós estamos... Não foram acontecimentos sucessivos, imediatos. Alguns anos já se passaram desde a ascensão, desde quando Jesus sobe, deixa os discípulos em Jerusalém esperando a promessa do alto, e então são revestidos do poder do Espírito Santo com a descida do Espírito no dia de Pentecostes. Até aqui nós temos alguns anos. E dentro desse período de alguns anos, nós já observamos que teve períodos de perseguição, e teve períodos, como Lucas coloca aqui, de paz. E aí eu coloco ali, aproveitando as oportunidades. Por que vocês acham? Pensem um pouquinho, não precisam responder, mas vamos pensar um pouquinho por que o pastor trouxe essa frase, aproveitando as oportunidades, e o que essa frase tem a ver com aquela palavra sublinhada dentro do texto e que foi usada da mesma maneira para então servir como o enunciado do tópico que nós estamos analisando. Primeira parte, paz. Por quê? Porque ao longo da história, irmãos, vocês vão observar na literatura, na história de um modo geral, que a igreja, ela sempre passou por perseguições.
Desde os dias de Jesus até agora, a igreja sempre passou por perseguições. Os acontecimentos que nós lemos, aprendemos lendo Atos, a perseguição contra Pedro e João, o apedrejamento de Estevão, depois mais adiante o apóstolo Tiago morto à espada, e depois, segundo a tradição, não consta no livro, mas segundo a tradição, a própria decapitação do apóstolo Paulo, a crucificação de Pedro de cabeça para baixo, e tantos outros mártires. Esses acontecimentos, eles nunca deixaram de existir na história da igreja. Ao longo de praticamente 2000 anos de igreja, né, o cristianismo aí a partir de Cristo tem, não vou dizer 2022 porque tem um erro de contagem, mas a gente diz 2022 anos de Jesus, mas a igreja tem menos tempo, né? A igreja está chegando perto de 2000 anos de história. Sempre teve, algumas vezes registrado, outras vezes sem registro, às vezes perto de nós e muitas outras vezes longe de nós, sem nem ao menos nós tomarmos conhecimento e não termos a informação. Há alguns anos existe uma instituição que serve a igreja de Cristo aqui na terra, chamada de Portas Abertas. Quem já ouviu falar do Portas Abertas, esse ministério? Levanta a mão aí só para eu saber quantos sabem o que é o Portas Abertas. Então, se você não sabe o que é o Portas Abertas, você chega em casa, vai lá na internet, no Google, no YouTube, enfim, pesquisa. Portas Abertas, igreja perseguida. Você vai entender que a igreja, ela nunca deixou de ser perseguida. Ela continua sendo perseguida. Alguns momentos, ela é perseguida mais em alguns lugares e menos em outros, e de repente esse cenário pode mudar. O Ocidente propaga o cristianismo e hoje sofre perseguição, talvez não exatamente como naqueles dias, mas de alguma forma sempre há uma resistência, sempre há uma perseguição contra a igreja. Às vezes uma perseguição mais velada, outras uma perseguição mais declarada. Às vezes apenas com proibição, com prisões para aqueles que professam Cristo, que pregam publicamente, e outras vezes até mesmo com a execução, pagando com a própria vida. Então, a perseguição, ela sempre existe na vida da igreja. Mas Lucas está dizendo, num meio de perseguição, em um ambiente de perseguição, que naqueles dias, naquele período ali, a poeira tinha baixado. Então, a igreja, ela passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aí eu pergunto para vocês, com base no livro de Atos, não informações históricas, extra-bíblicas, mas apenas com a informação do livro de Atos, essa paz que a igreja gozava, ela permaneceu? Eles continuaram desfrutando dessa paz até os nossos dias? Vocês lembram de perseguições a partir daqui no livro? Sim ou não? Estão comigo? Sim ou não? As perseguições voltam a acontecer? Perceberam isso? Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Se nós fizéssemos uma análise atual, nós, os brasileiros, nós vivemos um período de paz ou perseguição como igreja? Aí você pode até responder, não, nós vivemos um período de perseguição porque nós percebemos que existem desejos, vontades, intenções de nos calar diante da sociedade atual, da configuração atual. Ok, é verdade, mas ainda não é proibido ser crente, concordam comigo? Você ainda pode se arrumar num domingo, pegar a sua Bíblia e ir até um determinado endereço que tenha como igreja e cultuar a Deus publicamente, com portas abertas, ainda temos.
Agora eu pergunto para vocês, eu não estou querendo assustar vocês, não é essa a intenção, mas eu pergunto a vocês, qual a garantia que nós temos, olhando historicamente, que em 2000 anos, muitas perseguições deixaram de existir e outras voltaram? Qual a garantia que nós temos de que não haverá nenhuma perseguição e que nós continuaremos professando a nossa fé publicamente sem nenhum impedimento? Que garantia nós temos, irmãos? É o governo que nos dá essa garantia, são as leis atuais que nos garantem isso, que nos fazem ficar tranquilos. Não, nós vamos continuar servindo a Deus de todo o coração e nada vai nos impedir. Muitos países onde no século passado e retrasado foram grandes celeiros missionários, hoje é proibido pregar o evangelho. Hoje é proibido professar fé em Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Agora sim faz sentido. Aproveite essa oportunidade que você tem de livremente servir a Deus. Nós sabemos, irmãos, que a verdadeira igreja, a igreja sofredora, ela vai continuar existindo com ou sem perseguição até a volta de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso, a igreja continua. Agora, a mensagem de hoje e o tópico em si aqui, ele é para nós uma autoanálise, uma autorreflexão. Se com todas as facilidades que eu tenho hoje, eu fico em casa, não vou no culto, eu não presto atenção na programação da igreja, o pastor está lá fazendo, falando. Não, isso aí eu vou semana que vem se eu quiser, se eu não quiser eu não vou também. Eu não presto atenção na minha vida devocional, nos meus compromissos como cristão. E aí a gente pensa assim, como que nós sobreviveríamos se tivéssemos hoje uma perseguição? É fácil demais ser crente, né? Você se arruma, vem domingo para o culto, canta umas músicas lindas aqui, né, que a irmã Kátia, o irmão Rafael e o Cássio prepararam para conduzir o louvor com a igreja. Coisa boa ser crente. Né? A gente estava aqui desde as 5h30, 6 horas, tomando um café colonial aqui na igreja. Que maravilha ser crente. Né? Mas é fácil demais. E aí, porque é fácil demais, a gente não valoriza. Porque é fácil demais, a gente menospreza. Irmãos, nós vivemos um tempo de paz. Claro, existem algumas vozes por aí tentando nos calar, mas ainda podemos livremente evangelizar e servir a Deus. Aproveita isso, meu irmão, aproveita isso, minha irmã. Nós não sabemos até quando você poderá professar que é servo de Jesus, cultuar livremente Jesus, conduzir uma Bíblia, portar uma Bíblia nas suas mãos, nós não sabemos. Então se apegue à sua Bíblia, apegue-se à palavra de Deus, apegue-se à fé em Cristo e aproveite cada oportunidade. Domingo tem uma oportunidade de estar no culto, eu quero estar lá. Sexta-feira eu tenho a oportunidade de vir ao estudo e aprender, eu quero estar. O pastor fez uma programação voltada para a família, tem culto das mulheres num dia, tem culto dos homens no outro, tem um só para casais no outro. Aproveite, porque aí depois quando vem perseguição, eu lembro de gente que quando a igreja fechou por um período, ou não fechou, mas restringiu o número de pessoas, tinha gente que me reclamava, não, mas como assim, a igreja não vai abrir domingo, tem que ser só 30% do PPCI da igreja, poxa, agora liberou e a pessoa não vem, e aí eu fico perguntando, então, ainda estamos desfrutando de paz, aproveitemos essa paz, amém? Vamos para o seguinte, e no seguinte então, nós vamos fazer uma análise geográfica do texto. A expansão. Vamos ver se vocês são bons aí em geografia bíblica. Eu ensino para os meus alunos que você tem que acessar aqueles mapas que sempre tem no final das Bíblias, né? Tem os mapinhas ali, e você tem que ter uma noção bem básica, no mínimo, dos lugares que são citados. E quando você estiver lendo o texto sagrado, né, você está lendo os evangelhos, aí Jesus foi para o mar de Tiberíades. Onde é que é isso? Onde é que é esse mar de Tiberíades?
Aí você pesquisa. E aí você descobre que o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, porém foi mudado o nome em homenagem a Tibério César, imperador romano, né? E você entende que é ao norte da terra prometida, da Palestina. Aí Jesus saiu dali e foi para o Jordão. Para que lado ele foi? Norte, sul, leste, oeste. Não, ele foi para o sul. O Jordão é ao sul do mar da Galileia. Então a gente tem que ter essas noções básicas fazendo a leitura comparada. Quando Jesus inicia o ministério dele, vocês lembram onde que Jesus inicia? Jesus inicia o seu ministério na província da Galileia, ao norte do país. Embora ele fosse da Judéia, a sua família muda-se na infância dele para a Galileia, e ele desenvolve-se na Galileia e inicia o seu ministério na Galileia. Tanto que foi um conflito, porque as pessoas, quando começaram a ver Jesus pregando, quando começaram a ver Jesus curando, diziam: mas ele é daqui, eu conheço ele. Ele é daqui, da nossa cidade, é filho do carpinteiro. E agora chegou dizendo que é filho de Deus? Não, de Deus ele não é, porque eu conheço o pai dele. Então, esse conflito, vocês estão entendendo? Então, Jesus ele inicia o seu ministério na Galileia, mas onde é que ele conclui o seu ministério? É na Judeia, é na capital, é ao sul do país, na província mais importante, em Jerusalém. E ali ele é então morto e ressuscita ali mesmo. E onde que ele diz que os discípulos devem ficar? Ali, no sul do país, na capital. Fiquem aqui e esperem até que o Espírito Santo desça. Aí o Espírito Santo desce. Só que antes do Espírito Santo descer, Jesus disse assim para eles: vocês vão ser as minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então dali para fora. Eles não deveriam ficar apenas ali, dali para fora. Agora, vocês vão lembrar que quando teve a perseguição naqueles dias, a igreja ela se espalhou e apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. A igreja se espalha e apenas os apóstolos ficam em Jerusalém. E aí então, a igreja chega em Samaria, Filipe foi para lá para ver o que estava acontecendo. Havia já um grupo de convertidos lá, Filipe prega para eles. Vocês vão ver que o Saulo, ele está indo para Damasco, mas depois ele chega em Damasco e encontra um discípulo de Jesus, Ananias. Então já tem cristãos em Damasco, na Síria. A igreja está saindo, está indo para o lado de fora, né? Quando a gente olha aqui, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. Então aqueles discípulos que começaram na Judéia, agora chegaram na Galileia, na Samaria, né? A Samaria fica no meio entre as duas, chegaram na Samaria e da Samaria para a Galileia. Eles estão expandindo. E nós precisamos nos perguntar se estamos expandindo. Nós precisamos nos perguntar a necessidade, entender a necessidade de não ficarmos voltados só para dentro, de olhar e de alcançar ao nosso redor pessoas que precisam também receber a palavra, receber a mensagem. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês aqui, nós fazemos parte de uma convenção de igrejas no Brasil todo, a CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Nós chegamos aqui no Brasil em 1912, já faz um tempinho, 110 anos. Nós somos uma missão que veio da Suécia, os pastores suecos chegaram aqui nessa data, começou aqui no Rio Grande do Sul e se expandiu pelo Brasil. E graças a Deus, irmãos, eu não falo isso por orgulho, mas ao mesmo tempo é importante informar vocês, graças a Deus, nós fazemos parte de uma convenção que é missionária. A nossa denominação, ela tem trabalhos missionários tanto no Brasil, no nosso solo, como em todos os continentes do mundo. Nós temos trabalhos na Europa, nós temos trabalhos na África, nós temos trabalhos na Ásia, nós temos missionários nossos que estão em países onde é proibido pregar o Evangelho e estão lá infiltrados pregando o Evangelho.
Eu já contei para vocês a história de uma missionária, eu não posso dar muitos detalhes porque essa mensagem fica gravada e vai para o YouTube depois, mas eu já dei para vocês informações de uma missionária em um país onde era proibido pregar, que eles foram fazer um batismo, a igreja organizou um batismo na praia, e para poder batizar as pessoas eles precisaram organizar um jogo de vôlei na praia, jogar vôlei, lembram do 3 cortas? 1, 2, 3, corta, e aí jogavam a bola no mar, e aí ia 2 buscar a bola, e aí enquanto ia buscar a bola, pegava ali, já batizava e voltava, e segue o jogo, levanta, eu levanto, tu corta, porque era proibido, eles não podiam fazer um batismo público. Vocês percebem isso? E graças a Deus que a gente faz parte de uma denominação que não está preocupada em construir uma Babilônia, mas está investindo tudo o que tem na obra missionária e por amor do Evangelho. E nós, irmãos, a Igreja Batista Independente no Vale dos Sinos, aqui em São Leopoldo, nós participamos daquilo que eles chamam de PCD, Plano de Cooperação Denominacional, ou seja, 10% de todo o valor que nós arrecadamos aqui, é como se fosse um dízimo, antigamente era chamado de dízimo dos dízimos, 10% de tudo que nós arrecadamos aqui, nós enviamos para a convenção regional e para a convenção nacional, e eles então distribuem conforme as necessidades missionárias. Então, se você oferta e se você dizima, você precisa entender que o valor que você coloca, independente de quanto seja, fidelidade não tem a ver com quantidade, né? Tem a ver com a proporção. Então, quando você faz a sua contribuição de amor pela obra de Deus, a sua contribuição de amor, ela respinga do outro lado do mundo e alcança pessoas que não conhecem esse Jesus que nós professamos publicamente. A gente precisa continuar pensando sobre expansão, e hoje não vai dar tempo de nós falarmos muito mais sobre isso. Vamos adiante. Manutenção. A gente precisa reformar o prédio, mas não é essa manutenção que a gente está falando. Cuidando os de casa, manutenção, cuidando os de casa. Agora observem a segunda parte do texto. Ela se edificava. Ela quem? A igreja. A igreja se edifica. A igreja é como a faca que você passa lá na chaira, né? O ferro com o ferro se afia, assim o amigo ao seu irmão. Nós nos edificamos uns aos outros. Eu não posso ser igreja sem vocês. Eu vou ser igreja na minha casa. Eu não consigo, porque eu preciso de vocês que me afiam. Nós fazemos essa troca. Eu me torno melhor quando eu estou com vocês, porque quando eu me isolo, eu me torno arrogante, eu me torno orgulhoso, egoísta, mas quando eu estou com vocês, aí as pessoas dizem assim, mas na igreja tem problema, mas esse problema faz parte do processo. Até porque se você pegar um metal e bater nele com outro metal, vai sair faísca. E essa faísca é o que acontece às vezes nos nossos relacionamentos, mas é um processo necessário. Nós nos tornamos melhores uns com os outros. A minha filha Malu, que está aqui, ela conta uma historinha de 2 meninos que estavam levantando pipa, e a pipa caiu no telhado, no alçapão lá da casa, e os 2 meninos foram até o sótão para buscar a pipa ou o balão, não lembro os detalhes, e um deles sujou as mãos na poeira, ambiente empoeirado, sujou as mãos e passou no rosto. E ao passar as mãos no rosto, ficou com o rosto sujo. Quando eles desceram de lá, o que não havia se sujado, olhou para o outro e foi para o banheiro se lavar. Mas o que não tinha se sujado, não precisava se lavar. Mas como ele olhou o outro e o outro estava sujo, ele imaginou que ele também estivesse. Vocês entendem que eu só consigo olhar para mim quando eu olho para vocês? Porque se eu vivo sozinho, eu não consigo perceber nada, né? Eu não posso ser uma pessoa grosseira se eu vivo sozinho. Agora, se eu vivo numa comunidade, aí a minha grosseria aparece. E aí eu posso ser corrigido, eu posso melhorar, eu posso ser melhorado. A manutenção, a igreja, ela se cuida, ela se edifica. Nós cuidamos uns dos outros, irmãos. E eu sei que aqui na nossa igreja isso acontece. Talvez
devesse acontecer um pouco mais, mas eu sei que algumas pessoas aqui já fazem isso. Vão na casa do irmão, ligam, mandam uma mensagem, perguntam, querem saber como está, ver se estão precisando de alguma coisa, observam quando o irmão está triste, o irmão está abatido, eu vou lá orar com ele, não preciso nem falar nada, porque às vezes a gente fica tentando falar alguma coisa e piora, né? Apenas ora com ele ali, já é alguma coisa. E aí ele fala, né, sobre edificar e viver no temor. No temor do Senhor. Quando nós nos edificamos, nós nos corrigimos, nós nos despertamos para a santidade, para a coerência, para tudo aquilo que é louvável dentro da palavra de Deus, para termos, sentirmos temor. Às vezes eu já preguei uma mensagem aqui que eu falava somente sobre o temor. Nessa mensagem eu falei que às vezes a gente vai perdendo o temor. Existem coisas que nós condenávamos há um tempo atrás e que hoje a gente faz com a maior naturalidade e não se sente mal por isso. Mas se a gente vem no culto, se a gente vem ouvir a palavra, daí não é o irmão A, B ou C que me falou, foi a palavra quem me falou. Se eu venho no estudo bíblico aqui, eu abro a Bíblia. Nós estávamos agora fazendo um estudo maravilhoso na última sexta-feira aqui, falando sobre, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, estávamos no capítulo 10 ali falando sobre, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Falamos sobre idolatria dentro do texto, fizemos outras análises e outras observações dentro daquele texto. Nós nos corrigimos, nos edificamos e provocamos, fomentamos o temor entre nós. E aí a gente chega na quarta e última constatação, observação dentro do texto, falando então sobre o crescimento propriamente dito. Ela se edificava e, olha que palavra linda, encorajada. Se você tem a Almeida diz que ela era consolada pelo Espírito Santo. A palavra grega dá tanto para traduzir como consolo como encorajamento. Eu gostei de encorajamento aqui. Por quê? Porque crescer, irmãos, é um desafio. Crescer é desafiador. E o Espírito Santo é quem nos encoraja a crescer. Tanto crescer como pessoa, tanto crescer como indivíduo, tanto crescer como na maturidade. Acho que o Fabrício comentou comigo outro dia sobre aquela série de mensagens que eu gravei para o YouTube, É Hora de Crescer, falando sobre maturidade cristã. E também crescer como igreja. Crescer, aí tem as discussões, né? Mas é importante a qualidade. Sim, mas a quantidade ela é um resultado da qualidade. A quantidade é um resultado da qualidade. É isso que a gente vê na dinâmica do crescimento. Então a igreja, ela, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Lucas está dizendo que é em número, não está dizendo que é em qualidade, porque a qualidade é uma questão óbvia. Nós precisamos crescer em qualidade, obviamente, mas também em número. A necessidade do crescimento numérico. A necessidade de nós alcançarmos outras pessoas, agregarmos, trazermos, irmos atrás. É muito fácil nós criticarmos, a igreja não cresce, a igreja não tem nenhum projeto, a igreja não faz, a igreja deixa de fazer, mas não nos esqueçamos, nós somos a igreja. E essa tarefa, na dinâmica do crescimento, ela não é apenas uma tarefa pastoral, não é só o pastor que deve se preocupar, querer, desejar o crescimento. Todos nós deveríamos chegar aqui no domingo e dizer, puxa, eu vou orar mais para que a igreja cresça. Eu vou buscar mais alguém, eu vou convidar alguém para o culto. O crescimento da igreja é do meu interesse. Porque é a vontade de Deus que a igreja cresça, obviamente. E aí, eu falei para vocês daquelas duas palavras difíceis lá no início, na introdução. O que é a numerolatria? Vamos pensar em idolatria. A idolatria, você sabe o que é. Essa palavra foi criada pensando na idolatria. O que é a numerolatria? É você idolatrar os números. É aquela igreja que só pensa em números. É aquela igreja que só pensa em estatísticas. É aquela igreja que só pensa em prazos. Até o final do ano nós temos que crescer 30%.
nós temos que abrir novas congregações, nós temos que fazer novos projetos, porque nós queremos alcançar mais isso, mais aquilo. E aí a pergunta é, e essa pergunta precisa acontecer, nós estamos querendo o crescimento porque Deus quer o crescimento, ou nós estamos querendo o crescimento talvez porque... Vocês lembram de Gênesis 11? Quem lembra de Gênesis 11? A construção da Torre de Babel. Quem é que lembra? Levanta a mão, só para ver se vocês estão acordados ainda. Na Torre de Babel, vamos construir uma torre e façamos o nosso nome célebre, conhecido, famoso. Eu quero que a igreja cresça, para que depois, no final de um período, eu diga assim, eu fiz um excelente trabalho em São Leopoldo e a igreja cresceu, glórias a mim. Não. Aí eu estou fora do propósito de Deus para o crescimento. Então, a numerolatria é essa paixão por crescimento nesse sentido, matemático, numérico. E dentro disso, você é só um número. Você é o 43, você é o 38, você é o 21, nós somos um número. A igreja de Jesus ela é orgânica. Em um organismo vivo não há números. Né? Nós somos um organismo, um corpo, membros de um corpo. Agora, e a numerofobia, pastor? Porque numerolatria eu já entendi. E o que é numerofobia? Fobia, medo, essa você já sabia. O medo de crescer. É cultivar uma mentalidade de que crescer é ruim. E eu já ouvi tantas vezes pessoas dizendo assim, eu gostava tanto da minha igrejinha, lá na cidade tal, nós éramos 15 pessoas, era maravilhoso. Cresceu, perdeu a identidade, as características da igreja, foi tão ruim quando a igreja cresceu. Eu saí de lá, fui para uma menor. Mas Deus queria que a igreja crescesse. Deus desejava o crescimento da igreja. Né? Então, e aí a gente fica justificando, às vezes a igreja não cresce, e eu entendi que no período da pandemia a igreja parou de crescer. E esses são assuntos que preocupam um pastor. A igreja não estava crescendo. E aí eu me perguntando, por que a igreja não está crescendo? Porque é mais fácil a gente botar a culpa do que a gente olhar para os nossos erros internos aqui. Não, mas eu não quero ser aquela igreja lá que cresce no oba-oba. Ninguém está falando que nós devemos ser iguais àqueles que crescem no oba-oba, que não pregam, que não ensinam, que prometem coisas extraordinárias que nem a Bíblia prometeu. Eu não estou dizendo isso. Eu não quero um crescimento de que, e isso acontece atualmente, né? Igrejas que chegam num estado, em poucos meses tem 200, 300 membros, muitas vezes até praticando proselitismo, né? Trazendo pessoas de outras denominações, vem aqui para a nossa aqui é bombástica, aqui você vai alcançar aquilo que lá naquela você nunca alcançou, aqui você vai desenvolver o seu ministério, aqui você vai ser restaurado, aqui você vai curado, porque aqui o negócio é bom, as outras lá são meia boca, mas nós aqui, né? Vocês acham que não existe essa mentalidade no meio evangélico? Claro que existe. Claro que existe, quando eu vejo pessoas fazendo evento gospel, tentando trazer as pessoas para dentro da sua igreja, com um cantor famoso, coisa desse tipo, né? Mas enfim, também não quero ser juiz dessas questões. Mas a gente não pode ficar dando desculpa, não, mas o que vale ao crescimento é a qualidade, pastor. O importante é a qualidade, pastor. A gente não pode querer encher aqui esse salão. O mais importante é a qualidade, sim. Eu acredito, eu não vou nem dizer que é o mais importante, mas vamos concordar nesse momento que sim, a qualidade é o mais importante, porque não adiantaria nós termos 200 pessoas aqui e não formos, né, não serem pessoas convertidas a Cristo, mas tudo bem, a qualidade é o mais importante, mas a qualidade ela gera quantidade, porque a igreja ela é viva, e tudo que é vivo produz vida, reproduz, na natureza é assim. Né? Então ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. E a minha oração, irmãos, nesse dia foi que o Espírito Santo de Deus nos encorajasse e colocasse em nós o desejo, ou seja, intencionalidade, o desejo de crescer. A gente mudou lá da São Joaquim para cá, por qual motivo? Lá ficou pequeno.
Dá um trabalhão mudar, não é, irmãos? Quem me ajudou aqui sabe disso. Mas, irmãos, se em algum momento esse prédio aqui não comportar o número de pessoas que vierem cultuar a Deus, entregando suas vidas a Cristo, eu não tenho problema nenhum em sair daqui e ir para um maior, se essa for a vontade de Deus. Eu não tenho medo de crescer, não posso ter medo de crescer. Agora também não posso ficar crescimento, crescimento, crescimento. Deus é que faz crescer, e é exatamente o que nós vamos ler agora para encerrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou. Irmãos, alguém precisa plantar, tem que ter gente para regar, né? Mas só quem pode fazer crescer é Deus. Mas eu tenho que estar aqui, à disposição, para servir. Se Deus quiser me usar para o crescimento, estou aqui. Será que você pode dizer, eis-me aqui? Será que você pode dizer, Senhor, Espírito Santo, me enche de coragem, eu quero também fazer parte desse crescimento. O reverendo Jeremias Pereira, ele disse outro dia que na obra missionária, coragem é mais importante do que dinheiro. E a gente está com problema financeiro, a gente não está bem de dinheiro. Mas na obra missionária, coragem é mais importante do que dinheiro. Porque ele diz o seguinte, tem gente que tem dinheiro, mas não tem coragem. Que esse Espírito nos encha de coragem, irmãos, amém?